Estamos chegando naquela época difícil do ano que tem gente que briga no grupo da família, que tem gente que discute dentro das empresas, e toda vez que vai surgindo uma tecnologia nova, mais dificuldade a gente vê. E o debate público, ele corre para o mesmo lugar. E aqui eu estou falando de eleições, fake news, manipulações políticas, mas isso é talvez um olhar para o lugar errado. Porque o impacto real da inteligência artificial, principalmente das deepfakes, não está no próximo ciclo eleitoral. Está nos próximos 20 anos de organização social que a gente vai ter no mundo, questão econômica, institucional, tudo isso é discutível. E hoje aqui no canal Produto On, a gente vai fazer exatamente o que pouca gente está fazendo: tentar ter um olhar na questão de superfície, não passar nem um pouco do ponto, porque o problema não vai ser quem vai ganhar a próxima eleição ou quem vai perder. O grande problema é que acontece quando a sociedade ela deixa de conseguir distinguir o que é real de uma simulação. O tema hoje é muito bom. Se eu fosse você, eu ficava aí, porque a gente tem bastante assunto sobre isso. As deepfakes deixaram de ser uma ameaça pontual e, infelizmente, hoje é uma ameaça real. E isso é uma mudança estrutural no tecido de confiança social do mundo moderno. E essa confiança não é só um detalhe, essa confiança é o que vai permitir que contratos existam, que instituições funcionem, que dinheiro tenha realmente o seu valor, que decisões sejam aceitas e, principalmente, que as autoridades sejam reconhecidas. Sem essa confiança, tudo vai virar força bruta, coerção e aquele colapso que a gente já conhece. E o debate raso sobre as deepfakes gira em torno de eleições porque o impacto é muito mais fácil de visualizar. Hoje é muito mais fácil você pegar as informações, imputá-las e enganar as pessoas na questão eleitoral. Um vídeo falso, uma fala manipulada, uma crise política, isso gera manchetes. E quem está do outro lado da manchete precisa ter muito cuidado com a informação. Mas isso é apenas o primeiro degrau do grande problema que a gente tem pela frente. O verdadeiro impacto está sim na destruição progressiva das evidências. E é isso. Eu vou tentar falar um pouquinho hoje aqui para vocês. Durante séculos, se a gente for parar para analisar, a nossa sociedade ela construiu os seus sistemas, e aqui eu vou falar de três, tá? Para não ficar estendendo muito: jurídico, científico e político. Sobre um princípio muito simples: registros que são observáveis e podem ser usados como prova. E aqui eu estou falando de foto, vídeo, áudio, documento. Tudo isso sustenta a noção de verdade operacional que a gente tem atualmente. Só que as deepfakes, meus amigos, quebraram esse fundamento por completo e hoje a gente tem uma grande bagunça. Por que eu estou falando isso? Que quando qualquer evidência audiovisual ela pode ser falsificada com uma perfeição muito boa, o valor da prova, infelizmente, ele vai cair. E quando a prova cai, o ônus da verdade explode e você não sabe mais quem está falando a verdade. Não basta você mais mostrar, será preciso você provar que aquilo realmente é real. Hoje, você provar que algo é real em um mundo de simulações perfeitas e principalmente computacionalmente caro e juridicamente complexo, isso socialmente, se você parar para analisar, é completamente desgastante. Isso vai gerar um fenômeno silencioso, ao qual eu já até dei um nome, que é inflação de desconfiança. As pessoas passam a duvidar de tudo por padrão. Instituições passam a ser questionadas por reflexo e as autoridades elas vão passar a perder legitimidade, mesmo quando dizem a verdade. Esse ambiente ele é perfeito para uma instabilidade crônica e aí bagunçar tudo por completo. Outro impacto estrutural está na erosão da
identidade. Se a sua imagem, sua voz e sua presença, elas podem ser simuladas, a sua identidade deixa de ser uma propriedade exclusiva sua. E aí, ela vai virar um ativo copiável. E a gente sabe que a gente está sobre um grande risco. Porque cada um tem o seu jeito de ser e a sua forma de pensar e a sua forma de tratar as coisas. E isso vai redefinir conceitos básicos de autoria, responsabilidade, de consentimento e principalmente privacidade. E aí é que a gente pede leis em cima disso. Por isso que a gente está falando muito sobre leis de responsabilidade, de consentimento, mas nada disso anda no Brasil. E anda muito devagar para pessoas físicas e pessoas jurídicas. E essa questão de a gente estar falando e repetindo sempre é muito válido, porque a gente precisa de leis para poder controlar todas essas questões de deepfakes, porque se alguém se passar por você, você vai se complicar. O mundo realmente anda muito maluco e quando as pessoas começam a fazer gravações suas, quando começam a usar áudios seus, é muito complicado. Porque eu vou perguntar para você, quem é que vai responder por algo que um avatar seu disse, que gravou, que falou? Quem vai ser o culpado quando uma simulação vai destruir a sua reputação e a reputação de uma outra pessoa? Como é que vai ficar isso? Que lei, que garantias a gente tem sobre isso? Quem compensa o dano quando o original não tem como provar que foi ele que falou, que foi ele que disse, que foi ele que gravou? A consequência natural, infelizmente, é o enfraquecimento do valor da palavra. E hoje em dia, nossa palavra ela já não tem mais valor, mas isso vai ficar muito explícito. E quando a palavra ela perde valor, sobra o quê para o ser humano? Esse é o grande questionamento. Força, poder, autoridade centralizada? Talvez, mas que valor vai ter a palavra do ser humano quando ele, infelizmente, caiu num golpe ou alguém usou a sua imagem indevidamente ou usou um áudio seu indevidamente? Como a gente vai se garantir em leis nessa questão? E a preocupação que a gente tem do ponto de vista econômico, ele é muito grande. As deepfakes estão sendo criadas com um tipo de risco sistêmico, porque a fraude, ela virou cognitiva em uma escala industrial muito alta e a gente não está conseguindo controlar mais. E aqui, gente, golpes financeiros, eles vão deixar de depender de engenharia social artesanal e eles vão passar a ser totalmente automatizados. E aí, acabou. Não tem como você controlar tudo isso. E a tecnologia está indo cada vez mais longe para isso. Vozes sintéticas que autorizam transferências, a sua própria imagem que pode ser liberada num acesso qualquer, avatares que participam de reuniões, identidades falsas que acabam fechando contratos. Tudo isso está acontecendo e a gente nem sabe de toda a história, porque os golpes são inumeráveis. O custo da fraude ela vai cair drasticamente, só que o custo da proteção, isso vai subir de uma forma exponencial que a gente não vai conseguir ter controle sobre isso. Porque isso vai gerar uma corrida tecnológica onde, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês que só as grandes instituições vão conseguir se proteger plenamente. Questão de dinheiro, questão de segurança, questão de investimento para proteção. E aí, as pequenas empresas, profissionais autônomos e nós, indivíduos, vamos ficar estruturalmente mais expostos, porque a gente não tem a grana que as grandes instituições têm. Infelizmente, a gente não consegue bancar isso. E, infelizmente, eu tenho que dizer que isso vai ampliar a desigualdade social que a gente tem. Porque quem tem dinheiro manda no jogo. Quem não tem vai ficar para trás. Outro ponto que raramente é discutido, talvez pela complexidade, é o impacto sobre o sistema jurídico. E aqui eu não estou falando só de Brasil, eu estou falando a nível planeta. Porque os tribunais, eles operam sobre evidência. Quando você não sabe o que é verdade e o que é falso, vai complicar a vida de todo mundo. Quando essa evidência ela infelizmente perder a confiabilidade, o sistema inteiro ele vai entrar em crise, ele vai entrar em parafuso e a gente vai ter um grande problema. Os processos, infelizmente, vão se tornar
mais longos, mais caros, mais complexos. Quem trabalha na área de advocacia vai sim ganhar muito dinheiro. Por quê? Quando a gente coloca a questão de deepfake nessa história, a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. E a justiça, ela vai se tornar muito mais lenta, muito mais morosa, e a gente sabe, infelizmente, que justiça lenta é injustiça institucionalizada. E no campo social, o efeito mais profundo, vocês podem ter certeza disso, que vai ser o psicológico. E aqui, os psicólogos de plantão vão ganhar muito dinheiro. Por quê? A percepção contínua de que tudo pode ser falso vai gerar uma ansiedade coletiva nas pessoas. Eu não preciso ir muito longe. Vamos lembrar aqui da pandemia. Quantas deepfakes a gente teve na pandemia que deixou as pessoas completamente malucas? Questão de lockdown, que a gente ficou em casa 15 dias sem poder sair de casa, as pessoas ficaram doidas. Tem questão de cinismo, tem questão de apatia, tem questão de radicalização, tem tudo. E tudo isso vai fazer parte do pacote. E quando nada parece confiável, as pessoas, elas infelizmente passam a acreditar apenas no que reforça suas crenças prévias, as suas ideias, seus convívios. Isso, infelizmente, fragmenta a sociedade em bolhas cognitivas que são quase impermeáveis. E aí a gente tem discussões eternas sobre o tema. Hoje, se a gente parar para pensar, a democracia ela depende de uma base mínima de realidade compartilhada. Só que as deepfakes corroeram isso e é exatamente esse o ponto e esse o fundamento de todo o problema que a gente vai ter no futuro. E a gente precisa pensar não só no agora, mas daqui 20, 30, 40 anos. No longo prazo, isso não leva apenas à desinformação, vai levar talvez a uma desintegração da coesão social que a gente tem no nosso planeta hoje. E o paradoxo é que, mesmo uma tecnologia que permite atividade infinita, infelizmente, ela também permite manipulação infinita. E aí as pessoas não sabem discernir o que é verdade e o que é mentira. E aí aqui, infelizmente, vai entrar um ponto central. Não existe uma solução puramente tecnológica para esse problema. E a gente vai ter que sim controlar tudo isso. A gente vai ter que ter leis para controlar isso. Vamos pensar aqui: criptografias, blockchains, assinaturas digitais, autenticação biométrica, tudo isso pode ajudar, mas nenhuma dessas soluções vai eliminar o problema por completo. Elas apenas elevam o custo da coisa e o custo dos projetos e o custo do processo. Infelizmente, o desafio disso tudo, ele é civil. Não tem como falar uma outra forma de simplificar isso. A gente tem um desafio muito grande na questão civil, de leis, de práticas, de atuações da humanidade. A gente vai ter que redefinir muita coisa. Protocolos de confiança, validação, reputação, autoridade. E isso em um mundo onde a realidade deixou de ser autoevidente. Infelizmente, a gente vive uma outra realidade. Isso vai exigir novas instituições, novas leis, novas arquiteturas técnicas e principalmente uma nova alfabetização digital coletiva. E se os países não pararem para pensar nisso, a gente vai ter uma grande dificuldade daqui 10, 15, 20, 30 anos. Se a gente não fizer isso, a tendência natural vai ser o aumento do controle centralizado. Muito mais vigilância, muito mais rastreamento, muito mais monitoramento. A gente não precisa ir longe, basta ver a China como é esse controle. Não por autoritarismo, mas por mais desespero institucional que os países vão ter. Quando a verdade desaparece, infelizmente eu tenho que falar para vocês que o controle ele vai virar um substituto. E esse risco ele é real. Não o deepfake vai eleger ou que vai dizer que aquele cara não pode governar, mas o deepfake que destrói a capacidade da sociedade de operar com base em confiança distribuída. O impacto mais profundo da inteligência artificial e da deepfake não é político,
ele é civil. Ele não vai ameaçar as eleições. Ela vai ameaçar a noção operacional do que é verdade e do que é mentira. E quando a verdade se torna incerta, o poder ele deixa de pertencer a quem argumenta melhor e ele passa a pertencer a quem controla os sistemas. Isso você tem que ter guardado na sua mente. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixa de curtir, de compartilhar, toca aí no sininho, segue o nosso canal Produto On, porque a gente não discute o próximo ciclo eleitoral. Eu nem quero entrar nessa briga. A gente aqui só discute o próximo ciclo da humanidade e o que a gente vai ter que fazer com essa tecnologia toda. E até o próximo vídeo, pessoal!